Queridos, nós vamos estudar hoje sobre o livro de Provérbios. Você conhece algum dito popular? Tipo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você conhece algum outro dito popular, algum provérbio que você poderia compartilhar com a gente? Porque o livro de Provérbios vai tratar sobre ditos populares da época ali de Salomão, vai falar sobre ensinos, frases curtas, mas com ensinamentos profundos. Então, se você conhece algum dito popular e puder compartilhar aqui, ficaria muito legal para a gente participar nesse momento de estudo, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o capítulo 1 de Provérbios e a gente vai estudar o livro, a gente vai dar uma introdução ao livro. Esse é um curso básico de teologia reformada, é básico, a gente vai dar uma introdução só no livro de Provérbios. É como assim, a gente vai abrir as portas para que depois você caminhe para se aprofundar mais no conhecimento desse livro, tá bom? Provérbios, capítulo de número 1, se você estiver a sua Bíblia impressa e não digital em suas mãos para a gente estudar, vai ser melhor ainda, porque a gente aprende algumas coisas interessantes, né? Aqui na palavra do Senhor. O Roberto De Gaspari colocou aqui, né? Boi preto anda com boi preto, né? Falando assim que a pessoa segue aquele que é parecido com ele. Então, um provérbio que a gente usa aí, né? Para usar essa expressão. Tem mais algum provérbio que você conhece e pode compartilhar? A gente fala, né? Cuidado com quem você anda e tudo mais. Provérbios, capítulo de número 1, versículos de 1 a 7. A gente vai estar lendo esse texto da palavra do Senhor aqui, para nossa meditação. A Jussara coloca também, o apressado come cru e quente. Também, né? As pessoas lá estão com pressa, falando que a pressa prejudica a gente aproveitar algumas coisas. Também coloca aqui, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a pessoa tem autoridade, e a gente obedece por juízo. A mãe e pai sempre falavam isso, né? Manda quem pode. Mas não sei o quê. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tem juízo, obedece para não criar problema para você. Muito bom aí, Jussara. Se você tem mais algum aí para compartilhar, vamos caminhando nisso daí. Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. A gente vai dar início aqui à palavra do Senhor, ao estudo, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos dê sabedoria para podermos aprender e aplicar e praticar o que esse livro nos instrui. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento onde podemos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos instrua, que o teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento para que nós possamos entender e praticar os teus ensinos na nossa vida, no nosso dia a dia. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos caminhar nisso daí. O Lucas Gula colocou, né? A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Interessante isso daí. Sobre esse provérbio, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mostrando o que a vingança sempre gera em nós, né? Algo ruim. Assim são os provérbios. E o provérbio foi escrito para a gente obter conhecimento,
para que nós possamos ser instruídos e tenhamos habilidade e conhecimento no nosso dia a dia. Então, nós vamos caminhar no livro de Provérbios. Deixa eu pegar aqui, a gente vai colocar... a gente está no nosso curso básico de Teologia Reformada, a gente está no módulo 3, que são os livros, né, poéticos, Jó, Salmos, e estamos em Provérbios. Semana que vem, Eclesiastes, depois Cantares. Faz parte desse bloco, e a gente já está aqui no módulo 3, Provérbios, que a gente vai estar conversando sobre o livro de Provérbios. O título, né? Qual que é o título? O nosso título da nossa Bíblia traz aí Provérbios de Salomão. Mas será mesmo que esses provérbios todos aqui são de Salomão? A gente costuma, né? Como diz Salomão sobre a mulher virtuosa. Será realmente, né, lá no capítulo 31, será realmente que Salomão escreveu todos esses provérbios? A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 4, que ele escreveu... segundo Reis, mais de 3.000 provérbios. E aqui, no livro, aqui tem menos de 3.000 provérbios. A gente vai caminhar e entender um pouco. Vamos lá, o título desse livro, o título do livro em hebraico, é Misle, ou Misre, significa os provérbios, ou comparações, o que a gente vai ver muito aqui. Então, Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Como está escrito aqui, o primeiro versículo leva o nome do livro em hebraico. Tá? O título original é esse daqui, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A Septuaginta, como a gente sempre diz, a tradução do hebraico para o grego, só muda, em vez de ser rei de Israel, ele coloca do filho de Davi que reinou em Israel. E o título que nós temos é da tradução latina, né, da Vulgata, quando traduziu do hebraico, do grego, para o latim, então se colocou esse título, Liber Proverberium, e o livro de Provérbios. Ele omite essa parte de Salomão. E por que omite essa parte de Salomão? Porque o livro não tem só Provérbios de Salomão. Tem provérbios de outras pessoas também, que é interessante a gente ver. Olha só esse quadro aqui, para a gente entender um pouco como que está. Tem outros subtítulos dentro do livro de Provérbios. Nós vemos aí no capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 1, Aí Provérbios 10, 1 vai dizer, a gente entrar lá, Provérbios 10, 1, você vai encontrar aí. O subtítulo aí está Provérbios de Salomão, está em itálico. Esse Provérbios de Salomão, não o negrito que está acima, né? O justo em contraste com o perverso. Mas abaixo, Provérbios de Salomão, em itálico, é o que está escrito. Por isso que eu falei, é bom a gente pegar a Bíblia que está impressa. Esse título está no hebraico. Então, além de estar escrito lá, Provérbios de Salomão, no capítulo 1, vai dizer Provérbios de Salomão também, no capítulo 10. Provérbios dos sábios, no capítulo 24, versículo 23. Provérbios de Salomão, que transcreveram os homens de Ezequias, capítulo 25, versículo 1, traz esse subtítulo, que os sábios ali do rei Ezequias, eles pegam os provérbios, e a gente vai ver que provavelmente esses sábios que organizam o livro de provérbios, não foi Salomão que organizou, Salomão apenas escreveu e adquiriu alguns escritos, né, de provérbios. No capítulo 30, versículo 1, fala palavras de Agur, filho de Jaque. Então, a gente vê que um outro autor, né, uma pessoa, e mais ainda, não foi nem, lá está palavras de Agur, filho de Jaque, mas a mãe, né, que instrui sobre isso daí. Perdão, é de Lemuel. Capítulo 31, 1, fala que a mãe de Lemuel, que escreve, que dita ele esses provérbios todo o capítulo 31. E ele transcreve aquilo que a mãe instruiu ele, tá bom? Então nós vemos aqui, além do título, Provérbios, né, de Salomão, rei de Israel, há subtítulos. No capítulo 10, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 30, capítulo 31.
O capítulo 30 e 31 dá a entender e mostra que outras pessoas escreveram outros provérbios e foram colocados aqui no livro de Provérbios de Salomão. O porquê isso daí, né? O porquê que esses subtítulos são mencionados? Parecem fornecer informações adequadas sobre a autoria. Sua ajuda é limitada, porém, né? Por nossa incapacidade de decidir se aqueles que falam de Salomão referem-se à autoria, né, o título ali que nós temos, à edição ou à coleção do material do sábio rei. Nós sabemos que Salomão escreveu muitos provérbios. No entanto, ele que compilou tudo, ele que pegou outros provérbios, porque era comum na literatura dos reis, sejam de Israel ou de outros reinados, buscar livros e conhecimentos de outros povos. E eles adquiriam esses provérbios de outros povos, como o próprio Salomão. Salomão, lembrando lá em Eclesiastes, que ele tinha uma biblioteca enorme. Ele buscou ter livros e mais livros e mais livros. Ele adquiria, não só Deus deu a capacidade para ele ter sabedoria e assim escrever provérbios, muitos provérbios, mas também dele adquirir, através de literatura, outros provérbios que estivessem de acordo com a lei do Senhor. E ele traz isso. E as pessoas depois, né, muito tempo depois, provavelmente no tempo do rei Ezequias é o rei que Isaías profetiza, olha, prepara a sua casa que você vai morrer. E ele ora ao Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor dá mais 15 anos de vida a Ezequias, esse rei. Ele chama os sábios para organizar, provavelmente alguns teólogos dizem, a maioria dos teólogos dizem isso, que esses sábios do rei Ezequias é que organizam todo o livro de Provérbios. E pega a coleção que Salomão tinha e estabelece aí um livro, tá bom? Estava como se solto e agora se estabelece um livro. Tanto com os provérbios de Salomão, quanto com os provérbios que ele tinha adquirido e eles colocam dentro desse livro de provérbios. Seguindo aí, para explicar um pouquinho melhor sobre isso, é bastante óbvio que Salomão pode ter formulado pessoalmente todos os provérbios a ele atribuído. No livro, visto que em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, afirma que o rei compôs 3.000 provérbios. Por outro lado, é melhor entender aquelas coleções com títulos que fazem referência a outras pessoas, além de Salomão, com material incorporado ao banco de sabedoria de Israel, criado e mantido sob o cuidado do rei, quando Israel desfrutava relações amigáveis com todos os seus vizinhos, e depois editadas em uma coleção canônica que ainda retém sua indicação original de autoria. Então, quem faz essa compilação, toda essa organização, dá o título do livro de Provérbios a Salomão, apesar de ter outros autores também, subtítulos aí, porque provavelmente ele organizou quando ele reinou, e lembrando o reinado de Salomão foi o reinado de paz, que não houve guerra por causa dos acordos políticos que ele fez, né? Algumas pessoas comentam, né, e principalmente quando falam que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, e falando, né, olha só o que ele fez. Mas se tudo aí, às vezes ele nem conhecia aquela mulher com que ele se casou, porque ele fazia acordos políticos. Era mais um acordo político do que realmente você se casar com aquela mulher. Era um acordo que se fazia e ele casando com essas mulheres dos outros reinos, aquele outro reino não ia atacá-lo. Então, por isso, ele casava com essas mulheres para que não houvesse guerra, porque se a filha do rei está morando com Salomão, então eles não podem atacar. Então, essa era a estratégia de Salomão. Mais do que, eu vou ter 700 mulheres. Não. Eu vou me cercar dessas mulheres para que os outros reis não me ataquem. Por isso o reino de Israel foi um reino de paz, o reino de Salomão foi um reino de paz, os seus 40 anos de reinado ali, sem nenhuma guerra, por causa desses acordos políticos. E nesse tempo de paz é que ele adquire esses provérbios e incorpora dentro da sua literatura, e quem compila, quem organiza, coloca também esses outros nomes, esses outros subtítulos que nós temos aí. Então essa é a razão
porque nós temos Provérbios de Salomão, e assim subtítulos, porque Salomão é que trouxe esses provérbios, e esses provérbios estão de acordo com a lei do Senhor, e por isso estão incorporados, faz parte do cânon, como inspirados por Deus. Deus usou outras pessoas e colocou aqui, e é inspirado para que possa trabalhar na nossa vida, e trabalhando na nossa vida a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Essa é a razão. E como que foi essa organização, né, do livro de Provérbios que nós temos hoje em dia? Como que foi organizado esse livro? A organização. Da perspectiva do formato literário ou do conteúdo de Provérbios, nada no livro demanda uma datação posterior, né? A gente entender a data aí, a queda de Jerusalém ou ao exílio. Então, provavelmente, os provérbios foram compostos aí antes da queda de Jerusalém, antes do cativeiro babilônico, porque nenhum provérbio traz uma referência a isso, ou a queda de Jerusalém, ou o cativeiro do povo, mostrando que todos esses provérbios foram escritos e foram colecionados antes desses problemas todos acontecerem. A obra toda harmoniza-se com aquele período, né, antes da queda de Jerusalém, embora seja impossível afirmar quando o livro alcançou a sua forma atual. Não dá para a gente saber de maneira exata. Dá a entender que no tempo do rei Ezequias. Partes deles são do tempo do rei Ezequias, como a gente pode ver no capítulo 25, versículo 1, quando os sábios de Ezequias escrevem, né, e ajuntam e dizem alguns provérbios ali de Salomão. Então, é importante a gente entender isso daí. Então, vamos ver já na parte literária, né, como que se dá essa literatura proverbial. Era um estilo de se fazer poesia, né? Era um estilo de ensino, era uma maneira didática de ensinar as pessoas, porque o provérbio é fácil, né? Como eu pedi para vocês colocarem, fala um provérbio aí de cor, fica memorizado na gente, porque é curto com um ensino profundo. Então, por isso, os provérbios eram importantes, porque a maioria das pessoas da época eram iletradas, eram analfabetas. Então, como que se passava o conhecimento, como que se passava a sabedoria, como que se passava uma história, como que se passava algo para que a pessoa pudesse meditar e praticar? Através desses provérbios. Através desses provérbios, desses ditos populares, dessas parábolas, dessas metáforas, as pessoas aprendiam com mais facilidade para aplicar no seu dia a dia. Então, essa literatura proverbial era uma maneira das pessoas aprenderem com mais facilidade aquilo que era passado a elas. Então, a palavra traduzida, né, de provérbios, deixa eu colocar aqui, a palavra traduzida como provérbio deriva da raiz hebraica, como eu coloquei já no começo, massal. Significado básico é ser parecido ou ser semelhante, embora o substantivo massal tenha uma ampla gama de significado no Antigo Testamento, como ditado popular, enigma, alegoria ou parábola. O uso predominante de provérbios são os de discurso didático, uma palavra rimada que tem um ensino com o propósito de ensinar a pessoa que está lendo ou ouvindo, para que ela absorva e memorize mais rápido, ou através também de aforismo, né? Aforismo é um texto curto, uma sentença curta com um ensino profundo. Isso é um aforismo, que é importante e que a gente vai ver no livro de Provérbios. A maioria dos capítulos de Provérbios vai tratar isso. São ensinos curtos, né? É uma síntese de algo muito profundo que a pessoa aprende. Dali saem lições preciosas para aplicar no nosso dia a dia. Sempre Provérbios tem a intenção de colocar em prática aquilo que está sendo dito, está sendo ensinado.
Como era de esperar, portanto, metáforas e comparações são bastante frequentes em Provérbios, com ilustrações extraídas de quase todos os segmentos da vida humana e também na natureza. Então você vai ver aí, vai falar da pessoa do agricultor, vai falar do metalúrgico, vai falar do carpinteiro, vai falar de pessoas, vai falar do palácio, vai falar de servos, vai falar do rei, vai falar de animais, vai falar animais grandes, animais pequenos, né? Como Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, olha só, olha a formiga. Ela não tem rei, não tem chefe, mas ela trabalha, ela é organizada, ela prepara, né, guarda os seus mantimentos para o inverno. Então, fala, preguiçoso, dá uma olhada como a formiga faz e você aí fica aí com essa preguiça, vai sofrer as consequências de você não preparar os mantimentos para quando vir uma situação difícil. Eu posso pegar aqui também Provérbios capítulo 30, dá uma lida aí, Provérbios 30. Ele usa exemplo de animais ou de insetos. Capítulo 30, versículo de número 27. Diz assim: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Esses dias que falaram em gafanhotos, né, no sul do país, e eu não tenho um chefe, mas eles vão com um bando todo, tendo as suas direções para poder se alimentar e se produzir, e assim eles vão caminhando. No capítulo ainda 30, versículo 29, fala, há 3 que têm passo elegante. Sim, 4 que anda airosamente, né? Ou de papo para cima, né? Arrogante. Ele fala, o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o galo, que anda ereto, o bode, então ele colocou aí esses 3, o 4 é o rei, que não se pode resistir. Então esse que anda aí, né, de maneira às vezes até arrogante. Então quem tem juízo, obedece. Então nós vemos que ele usa vários exemplos para as pessoas guardarem e praticarem no seu dia a dia. Além das figuras de linguagem que nós vemos no livro de Provérbios, o livro é caracterizado também pelo paralelismo. Quanto ao conteúdo, o paralelismo antitético, né, de coisas diferentes, que é o mais comum, e seguido pelos paralelismo de sinônimo. E eu vou colocar alguns exemplos aqui desse paralelismo, tá bom? Para a gente ter uma compreensão melhor. Então, nessa forma literária, como que é trabalhado isso no livro de Provérbios. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre as ideias e imagens. Olha só esse exemplo aí, né? Na multidão do povo está a glória do rei. E aí, faltando, né, a contradição de tudo isso, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. Não tem como reinar se não tem povo. Então esse provérbio. Provérbios 14 também, versículo 34, fala, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então esse contraste entre algo bom e algo ruim. Você vai ver muito isso no livro de Provérbios e faz parte dessa narrativa, faz parte da maneira de se escrever Provérbios. Nós vemos também paralelismo, né, de emblemas, de símbolos. Uma linha serve... vamos lá. Deixa eu colocar aí na tela para vocês. Uma linha serve como ilustração paralela ao ensinamento real da outra. Olha só, Provérbios 11, 22. Como joia de ouro em focinho de porco. Uma coisa estranha, né? Aí ele vai completar. Assim é a mulher formosa que não tem discrição. O que adianta ter uma roupa bonita se você é mal educado, se você é arrogante? É isso que está tratando. É como uma porca, né? Ou um porco com um brinco de ouro no focinho. Para nada serve. O que adianta você se vestir elegantemente se você não porta de maneira correta e justa? Então nós vemos esses provérbios aí que é de símbolo, né? Os emblemas, o simbólico. Provérbios 25, 25. Como água fria para o sedento. Não é algo, a gente está com muita sede, calor e toma água fria, como refresca.
não é isso? Assim também é a boa notícia. Ainda mais quando se está lidando com guerras e tudo, e fala, quando vem uma boa notícia, as boas novas vindas de um país remoto. Ó, vai tudo bem aqui. Quem já teve filhos morando fora ou longe, né? Como água fresca em dia de muito calor, assim a notícia de que o filho manda, ou a filha manda, né? Está tudo bem aqui, está tudo tranquilo. Esse é o Provérbios simbólico que tem e se encontra também muito no livro de Provérbios. Outro também é outro paralelismo, o de sinônimos, né? O sinonímico. Repete ideias dentro de Isaías. Ou ideias semelhantes, usando palavras diferentes. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a ruína. Ele vai usar com palavras diferentes esse mesmo conceito. E a altivez do espírito, a queda. Então ele usa esse sinônimo para reforçar a ideia que ele está passando dessa questão da arrogância. Provérbios 19, 9. A falsa testemunha não fica impune, né? Um mentiroso não vai... A mentira tem perna curta, como a gente diz no Provérbios. E o que profere mentiras, perece. Então, está vendo? Essa questão do sinônimo, ele só reforça a ideia que ele está passando. Dentro do livro de Provérbios, a gente vai encontrar muito isso. Essa literatura de paralelismo. E é muito bonito. E a gente guarda, a gente vai memorizando, guardando. E é muito importante você fazer isso. Memorize alguns provérbios, além de saber alguns ditados populares, mas alguns provérbios você possa ter decor para que você possa aplicar no seu dia a dia. Eu conheço um pastor, vou até falar o nome dele, o pastor Sebastião. Como Provérbios tem 31 capítulos, ele lê todos os dias, durante o ano, um capítulo de Provérbios. Então, 12 vezes no ano ele lê o livro de Provérbios, e mais ainda, ele compartilhou comigo, parece que já faz mais de 10 anos que todos os dias ele lê um capítulo de Provérbios, e assim vai repetindo todos os anos, além de ler a Bíblia, as outras escrituras. E a gente vai adquirindo sabedoria, conhecimento de tudo isso. Isso é bênção. Faça isso, né? Leia o livro de Provérbios em um mês, um capítulo por dia. Colocar aqui, né? A Celinha colocou. Como a história da cigarra e a formiga. A advertência contra a preguiça. Eu não lembro dessa história. Mas depois você me conta, tá bom, Celinha? Eu pensei que era um provérbio que ela tinha colocado aqui. Vamos lá, vamos caminhar aí nessa forma literária. A gente vai partir também pelo esboço, como que é trabalhado, né, o contexto aqui, o desenvolvimento do livro que a gente tem aqui de Provérbios. O esboço desse livro aí. Quase não há um argumento do livro de Provérbios, né? Não tem argumentos, é mais essas frases ou ensinos, mas não tem argumentações, visto que os provérbios individuais em cada coleção não são reunidos tematicamente, não tem um tema em si, mas eles estão bem embalharados ali para poder nos instruir. Não tem assim, tal capítulo vai tratar só sobre a língua, tal capítulo vai tratar mais sobre a soberba, ou sobre a sabedoria. Não, está bem distribuído tudo isso aí. Provérbios que caem em um tema ou outra categoria estão espalhados pelo livro, ocasionalmente em pequenos grupos. Alguns dos temas predominantes são, olha só como que está distribuído aí, né? Dentro desse quadro que eu coloquei aí para vocês, se vocês puderem dar uma olhada. O temor a Yahvé, ao nosso Deus, está aí, né? Capítulo 1, capítulo 10, capítulo 14, capítulo 15, 16. A diferença, né, entre o sábio e o tolo está distribuído aí também. O justo e o ímpio, esse paralelismo entre o justo e o ímpio. E fala-se muito essa diferença, né, entre o justo e o ímpio. Comunicação, né, sobre a língua, sobre o falar de maneira correta, de não falar mal, de não maldizer. Esse
que vai tratar aí? A relação pais e filhos, ouça a instrução do teu pai, para que não venha aborrecer a sua mãe, e muitos outros, filho meu, atenta à sabedoria. Sobre a esposa é sábia, edifica a sua casa, mas a tola com a sua boca derruba. Vai ter isso aí também. Sobre o trabalho e a preguiça, como nós falamos, né? Sobre a formiga, sobre outros mais aí. O orgulho e a humildade, a ira, o que a ira faz, o que a ira causa, e riqueza e pobreza. Tem alguns provérbios, né, que às vezes a gente acha que não existe na Bíblia. Tem um provérbio que diz, né, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Mas não tem na Bíblia. Mas sabia que isso tem em Provérbios? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Provérbios 19, se você puder dar uma olhada aí em Provérbios 19, versículo 17, vai dizer assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor lhe empresta, e este lhe paga o seu benefício. O resumo é: quem dá ao pobre, empresta a Deus, né? Deus lhe paga, vai pagar isso para você depois. Então, tá vendo? E Provérbios vai ter algumas instruções com respeito ao pobre, ao necessitado também, e a gente tem que estar atento a isso. Guarde isso, isso é importante, tá bom? Então, dentro desse, como que está bem distribuído todos esses temas, no entanto, dá para a gente saber o que evidencia mais em alguns capítulos do que outros. Então, tem uma certa divisão aí que a gente vai caminhar e a gente lê um pouquinho sobre isso daí, sobre o conteúdo desse livro. Então, mas é um esboço que a gente encontra aqui em Provérbios. O livro contém uma introdução, capítulo de 1 a 7, ele está instruindo o filho, está orientando o filho, está ensinando o filho, como nós lemos logo no começo, para que nós possamos, é uma introdução do livro mesmo, para que ele está escrevendo, para que ele está juntando esses provérbios todos, para que nós possamos adquirir essa sabedoria, e não só adquirir por adquirir, mas também partilhar, mas também viver, para que nós também possamos aprender e assim vir a glorificar a Deus. Como diz, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz aqui em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. O resumo de tudo, e a gente vai ver isso mais no final, é isso: o temor do Senhor é o princípio do saber. Então esse temor, essa dedicação, obediência a Deus é o princípio de toda sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria apenas de adquirir conhecimento através de literatura, mas ter esse conhecimento da parte de Deus na prática do dia a dia. Então, a gente tem a introdução do livro, do capítulo 1, do versículo de 1 a 7, que define os alvos do livro e sua proposta, que é o temor ao Senhor. Ela é seguida por uma série de discursos sobre sabedoria, que visam motivar o discípulo, moralmente indeciso ou ingênuo, a escolher a sabedoria como seu padrão de vida, para que ele possa praticar no dia a dia. O discípulo é confrontado com duas escolhas básicas e é exposto aos felizes resultados da escolha da sabedoria. Então, há dois caminhos. Se você escolher a sabedoria, você vai usufruir as bênçãos. Mas se você ir fora da sabedoria, não quiser aprender a sabedoria do Senhor, você vai sofrer as consequências dessa decisão que você vai tomar. A sabedoria é louvada por seu grande valor e pelo cativante estilo de vida que ela produz. Então, a gente vê aí até o capítulo 3, essa instrução, essa exortação, falando da excelência da sabedoria. Aí no capítulo 4 vai ter uma exortação de um pai para com o filho, né? E lembrando, provavelmente aqui, Salomão deixando instrução para os seus filhos. Então, depois da sabedoria, está ali, né? Depois, a sabedoria aparece em seu valor prático, ao ser implicitamente apresentado como caminho para evitar problemas como luxúria,
problemas financeiros, perversidade, arrogância e a sedução da mulher imoral. Então ele vai orientar o filho dos cuidados que ele deve ter com a lascívia, no capítulo 5, a advertência quanto ao fiador, no capítulo 6, a advertência contra a preguiça, a advertência contra a maldade, e de novo ele traz o tema, da mulher adúltera, da lascívia, da luxúria, os cuidados que deve ter sobre isso. Muito interessante também esse texto. No capítulo 7 também ele vai tratar sobre isso, mais advertências contra a mulher adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. A responsabilidade de guardar a palavra do Senhor para nós não pecarmos contra Ele, como diz Salmo 119. E aí encerra no capítulo 8, encerra a excelência da sabedoria que ele trata aqui, e no capítulo 9 como um banquete. Então vamos lá, passando mais aí a tela aí, se você puder ler. O capítulo 8 contém um elogio à sabedoria, que tem inúmeras recompensas para aqueles que abraçam como padrão divino de vida e o universo moldado segundo a sabedoria. A escolha entre a sabedoria e a loucura, como foi inicialmente apresentado ao discípulo, encerrando essa seção do livro no capítulo 9. O restante do livro fornecerá amplas ilustrações de como esses dois caminhos opostos se chocam do dia a dia, entre a sabedoria e a insensatez, a sabedoria e a loucura. No capítulo 10, a partir do capítulo 10, até o capítulo de número 30, contém 375 provérbios dos 3.000 provérbios que Salomão escreveu. Então, só muitos outros foram escritos e que a gente não tem. Mas o que Deus quis, o que Deus permitiu para que eu soubesse, para que você soubesse, Deus instruiu aqueles que organizaram esse livro para colocar esses 375 provérbios aqui como inspirados por ele. Deus fez com que esses 375 provérbios, dos 3.000 provérbios que Salomão escreveu, estivesse aqui. Se acharem esses restantes provérbios de Salomão, vamos colocar aqui? Não, porque o cânon já foi fechado. O que Deus quis que nós soubéssemos está aqui. Vai ser para enriquecer, a gente conhecer, entender, mas os inspirados são esses aqui. Assim como há uma terceira carta aos Coríntios, que foi escrito. Se encontrar essa carta, vai incluir no cânon? Não, porque o que Deus quis que nós soubéssemos sobre as instruções que ele tinha que passar estão aqui nesses 66 livros. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Então nós temos aí, eu estou onde? O capítulo 10 eu coloquei lá? Não, Vou colocar agora. Isso, capítulo 10 está lá, Os capítulos 10, 1 até 22, 16, contém 375 dos 3.000 provérbios de Salomão. Esses são seguidos pelos provérbios dos sábios, capítulo 22 até capítulo 24, que inclui preceitos e avisos, discursos didáticos e princípios morais. Isso é seguido também por uma segunda coleção de provérbios salomônicos, compilados no tempo do rei Ezequias, como diz aí no capítulo 25, 1, pelos provérbios de Agur, filho de Jaque, que constitui uma série de observações sensatas da vida, e pelas palavras do rei Lemuel, que são, na verdade, exortação da rainha-mãe ao seu jovem filho governante. A gente tem pouca informação tanto sobre Agur e como Lemuel e o reinado. Provavelmente eram ismaelitas que cercavam ali, estavam ao redor de Israel. E no tempo de Salomão, eles tinham esses provérbios e foi adquirido por Salomão e foram incluídos aqui nesse livro de provérbios, como nós já informamos no começo do livro. E o livro encerra como, Esse livro. Como que se encerra? O livro encerra com um poema acróstico, e é interessante, se você puder abrir lá em Provérbios 31, a partir do versículo do número 10,
do 10 até o 31 são 22 versículos. Por que 22 versículos? Porque cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. E por que se fazia isso? Para memorizar. Como é um texto mais longo, então cada palavra, cada início de versículo era uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Lehi, e assim vai esse texto. Então, nos 22 letras do alfabeto hebraico, então inicia uma letra. Claro que no português não dá para fazer isso, porque a tradução, senão fica fora de sentido tudo isso aí. Mas é um acróstico, para ensinar, é didático, instrutivo. Por isso que é um livro de sabedoria. O livro encerra com um poema acróstico sobre a mulher virtuosa e piedosa. Ela aparece como a personificação da sabedoria, conforme anteriormente descrita no livro, e como contraste à mulher imoral e destrutiva dos capítulos 5 e 7, que é também, em certo sentido, uma personificação. Então, é uma personificação da sabedoria e é uma personificação da loucura, exemplificado aqui nesses capítulos. Então, esse é o contexto, esse é o esboço do livro de Provérbios. Caminhando para nós encerrarmos, tá bom? A gente fazer uma aplicação aqui dentro do livro de Provérbios. Então, o tema central de Provérbios é sabedoria. A palavra sábio ou sabedoria aparece 125 vezes aqui nesse livro. Qual o objetivo do livro? Ajudar o leitor a adquirir e colocar em prática a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. Né? O que é o sábio segundo Provérbios? Olha só, o sábio é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Provérbios 9 e 10. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Né? Deixa eu ler aqui, para não dizer que eu estou falando errado. Há duas vezes, né? Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo de número 9, versículo de número 10, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, esse é o sentido do que o autor coloca aqui. O sábio, segundo Provérbios, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. B, sabe que existe uma lei moral em funcionamento nesse mundo. Então ele coloca aí que Deus tem as suas regras, tem as suas direções. Capítulo de número 12. Deixa eu caminhar aqui e mostrar. Versículo de número 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perverso desígnio, ele o condena. Versículo também 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. Então, mostrando que há dois caminhos: o caminho da sabedoria ou o caminho da insensatez. O caminho da sabedoria ou o caminho da loucura. E cada um tem as suas consequências. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher de tudo isso aí. E por último, capaz de enfrentar também, né? Capaz de enfrentar a vida com honestidade e coragem, de modo que os propósitos de Deus se cumprem em sua vida. Provérbios 16. Aqui a gente pode fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Chamando a atenção de que nós devemos colocar o nosso coração, a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos diante do Senhor, porque os sonhos, os planos de Deus são sempre melhores que os nossos planos e os nossos sonhos. Então, que a gente possa entender, e Provérbios vem trazer isso também, mostrar que a nossa vida depende e a gente tem que estar derramado e ter temor diante do Senhor, porque a nossa vida depende do Senhor. Até o Julinho, né, da banda Purples, ele escreveu uma música baseada em Provérbios 16. Se você depois puder colocar lá no YouTube ou nas suas
aplicativos de música, coloca lá Provérbios 16, vai aparecer a banda Purples. Finalizando, o que isso aponta para Cristo e o que Provérbios tem a dizer sobre a nossa vida hoje e sobre Cristo Jesus? Provérbios e Cristo Jesus. Olha só, capítulo 12, 42 de Mateus. Ele falando, sobre o juízo, sobre os fariseus, sobre aqueles que não obedeciam à palavra do Senhor. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, o homem mais sábio que houve na terra. Mas, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Cristo é muito maior. As palavras de Cristo, e o Cristo, e Jesus é a palavra encarnada, o verbo de Deus, a revelação última de Deus. Por isso tem autoridade e está acima de Salomão. E Colossenses capítulo de número 3, Paulo ora, pelos colossenses, para que o coração deles seja confortados e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente os mistérios de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todos os tesouros da sabedoria e conhecimentos estão em Cristo Jesus. Fonte inesgotável de saber. Nós vamos passar a eternidade conhecendo mais e mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a nossa vida, queridos, no Evangelho de Mateus, no final do Sermão do Monte, Jesus vai dar instrução sobre como nós devemos, a diferença daquele que obedece à palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24, vai nos instruir, eu quero deixar essa palavra final para vocês. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Provérbios tem esse alvo, não só conhecer, mas praticar. E Jesus também. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve e pratica vai permanecer firme, ainda que venham as chuvas, as tempestades, as lutas. Agora, aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e não pratica, vem a chuva, a tempestade, as angústias, os problemas, só que desaba, acaba. Por isso, o nosso desafio no livro de Provérbios é a gente meditar, conhecer, memorizar e praticar para a glória de Deus. Amém? Que você possa conhecer mais sobre esse livro, pegar versículos, meditar e mais ainda, lê-lo em um mês, dá para ler o livro de Provérbios. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus edifique a sua vida. Espero que esse estudo seja proveitoso para a sua vida e que você possa colocar em prática para a glória de Deus. Vamos orar para a gente encerrar?